ter a coragem de chamar um cara que nunca brigou para virar para a igreja, né? Glória a Deus. Né? Glória a Deus. E volta da minha igreja, essa é a primeira vez que estou pregando. Aleluia a Deus. Mas fora dela nunca. Porque ninguém nunca olhou para mim como ele olhou para mim. Deus seja louvado, aleluia. Amém? Amém. Nós estávamos aqui cantando aqui, e uma história na cabeça. Uma história que fazia anos, fazia tempo que eu não lembrava dessa história. Né? Aí hoje fez Glória a Deus. Aleluia. mas vou contar uma história para eu começar a pregar aqui. Né? Havia um homem, ele não era rico, mas também não era pobre. Né? Era bem de vida. E ele todos os dias ele dava oferta na igreja, ele ajudava os pobres, ele fazia de tudo que era possível na lei de Deus. E ele andava para cá, andava para lá, aí começou a notar que tudo que ele fazia, ele não via as maravilhas que ele via falar na Bíblia. Descula aqui, descula lá, ele não via. Ele pegou, pensou, parou e pensou e fazia um favor. Eu vou entrar dentro do meu quarto, vou jejuar, até Deus falar comigo. Até Deus falar comigo. Quando eu não sabia, eu vou sair dentro do quarto. Porque eu quero ver as coisas antigamente, as coisas que os outros viram, eu também quero ver. Eu quero ter o prazer de ver. Né? Então, ele pegou, foi para casa, entrou dentro do seu quarto e começou a orar. No primeiro instante, ele orando, né, a mulher dele foi fazer o almoço. Aquele cheiro do almoço ele foi para a porta. Aí ele não aguentou. Ele pegou e saiu, foi e almoçou. Mas aí estou pensando, que homem fraco que eu sou, um homem sem almoço já, eu já não aguentei. Aí de novo, na segunda vez, também de novo. Na hora do almoço, eu não aguentei de novo. Aí ele pegou na terceira e falou assim, ó, se eu entrar aqui dentro dele, eu não saio mais. Pode ter almoço, pode ter o que for, pode acontecer o que acontecer. Eu tenho que ficar aí dentro, tenho que orar, até Deus vai comigo. E foi o que aconteceu. Na terceira vez ele entrou e não saiu. Enquanto Deus não falou com ele. Ele orou, jejuou, buscou a Deus, até que Deus falou com ele. Aí ele foi para Deus, porque ele não via mais as coisas que ele via antigamente, as curas, os milagres, as coisas que aconteciam antigamente, até que ele na parte de Deus. Aí Deus falou para ele, você não vê e não faz, porque por mais que você siga a palavra, faça tudo, você ainda tem 15 coisas erradas na sua vida. Você ainda faz 15 coisas erradas. Aí Deus pegou e falou tudo aquilo para ele. Ele pegou e começou a se corrigir. Se corrigir plenamente, corrigiu. Começou a não fazer mais dessas coisas. E aí, né, ele estava na casa dele, aí tinha feito todas as coisas para Deus, se corrigiu tudo. Ele estava na casa dele olhando, o telefone dele tocou. Tocou que teve lá no hospital, né, uma mulher que teve que fosse lá para o filho dela. Né? Aí pegou e foi para o hospital. Largou tudo que ele estava fazendo lá para o hospital. Né? Aí chegando lá, né, o rapaz estava deitado numa maca, coberto, né? Nós chegou o rapaz lá, pegou ele para o perto e começou a orar. Orou lá para ele, né? Aí depois ele foi embora. Ninguém já chegou, orou e foi embora. Aí daqui a pouquinho, né, quando ele chegou em casa, na casa dele, o telefone dele tocou. Era o médico perguntando para ele o que ele tinha feito. Porque o rapaz se levou, não tinha uma perna. E a perna estava lá de novo. Entende? Como se nunca tivesse sido tirado do lugar. Como se nunca tivesse sido cortado, nunca tivesse sido mudado. A perna estava de novo. E todo mundo ficou abismado. Então, porque essa foi a fé dele. Né? O que faltava para ele é isso. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir vossas Bíblias aí. Em Hebreus 11.
Aleluia, Deus. Amém? Amém. A nossa vida da fé, exemplo de fé tirada do Antigo Testamento. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por elas os antigos alcançaram esse mundo. Pela fé, entendemos que os mandamentos pela palavra de Deus foram criados pela maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Amém. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É maravilhoso, Jesus. Aleluia, Deus. Deus fiel. Aqui os irmãos dizem assim, né? Só para os irmãos verem ouvir. Amém? A Amém. semana que se ouvir. O Senhor também via que em Eliseu, a Suém, havia uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, se dirigia a comer pão. Ela disse a seu marido: eis que eu tenho observado que esses que passam sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele passava ali, né? E todo dia. E a mulher notou que era um homem de Deus. Né? Então, irmão, quando a gente está no caminho certo, a gente faz as coisas certas, as pessoas notam a diferença. Eu estava no meu serviço de dia, né? Estava normal. Cheguei na casa da mulher, a mulher bateu o zão de mim e demorou. Você é um crente, né? Você é vergonha dele, né? E ela falou: o meu espírito bateu no seu. Eu desconfio igual que você é crente na hora. Então, e quando a gente está no caminho certo, as coisas acontecem, né? Ele veio passando ali todo dia, a mulher notou a diferença dele, né? Aleluia, Deus. E quando a gente busca Deus, entra na frente de Deus, a gente busca o lugar certo. Verdade. Que nem a mulher no fruto de sangue. Ela ouviu uma vez só, falar de Jesus. Ela não conhecia Jesus de maneira alguma, não tinha nunca ouvido falar de Jesus, não sabia nada de Jesus. Mas uma vez só que passou, o pai de menino falou para ela, né? Só passou isso. Ela falou: então, se eu for lá e relar na roupa dele, eu vou ser curada. Né? Como ele deu que passar por dia, né? Notar a presença dele. E tudo que ele fazia, todo mundo notava, porque ele era um santo de Deus, tinha força, tinha fé em Deus, ele seguia os caminhos de Deus, era um profeta de Deus, um homem que fazia a diferença. Onde ele passava, todo mundo que serve a Deus, que conhece Deus um pouco, notava a presença dele. Como nós somos evangélicos, a gente tem que ser notado, a gente tem que fazer diferença onde a gente vai. Porque quanto mais a gente fazer a diferença, mais a gente está na frente de Deus. Porque a gente só faz as coisas erradas quando a gente esquece de Deus. Você pode notar, quando você esquece de Deus, é porque você está fazendo coisa errada. E se você não estiver fazendo coisa errada, você está sempre lembrando de Deus. Deus está sempre na sua cabeça, Deus está sempre na sua mente, Deus está sempre contigo. Eu fui notando isso uns dias atrás. Eu reparo eu mesmo, né? Quando eu estou fazendo assim, sem pensar alguma coisa errada, né? Eu vi que eu esquecia de Deus. Quando eu lembrava de Deus, eu paro de fazer as coisas erradas e começar a fazer as coisas
está no caminho da gente. Ele é o único caminho, né? Jesus veio para mostrar o caminho até chegar a Ele. E Ele é o poder absoluto, né? Como Davi, um homem que eu admiro muito, que eu gosto muito na vida, né? Ele buscava a Deus acima de tudo. Ele não se desviava do caminho. Ele cometeu pecados, cometeu coisa errada, né? O pecado dele foi colocado na Bíblia para mostrar para a gente a coisa errada desse do mundo antigo, do mundo, né? Para a gente ver a coisa que a gente não pode fazer, a coisa que a gente desperta, né? E como Davi foi colocado no pecado dele. Agora, um que buscava tudo, e não foi colocado nenhum pecado dele na Bíblia. Ele não tem nenhum pecado que foi ser colocado nas palavras de Deus, foi Daniel. Daniel passou pela Bíblia sem cometer nenhum pecado que precisasse ser colocado nas palavras de Deus. Porque Deus achou graça dele. Já tem mesmo ele falou. Quando entrou na cova do leão, Deus achou o pecado dele justo, deu graças a ele, né? Então, irmão, a gente tem que ser desse jeito, a gente tem que achar graça, a gente tem que ser o Pai, tem que achar graça de nós, não vai ser, a gente tem que descer, como foi cantado aqui, descer na casa do rei, e ser transformado, ser mudado. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem que ser transformado, mudado, como a viúva de Naína, né? A viúva, né? Foi que ele viu o fato da diabetes, né? Quando o marido dela morreu, o que ela pensou? Ela não pensou duas vezes, foi atrás do homem de Deus. Por quê? O marido dela ensinou ela as coisas de Deus, ensinou ela a ser tratada, como tratar Deus, a como seguir a Deus, como fazer as coisas de Deus. O marido não foi só seguir o Eliseu, não foi só seguir Eliseu, mas ele cuidou da sua casa, ele cuidou do seu lar, ele protegeu o seu lar. Aleluia, Deus. Quando ele saiu, quando ele morreu, a mulher sabia onde procurar, sabia o que fazer, porque o marido deixou uma herança para ela, né? Era pouco, mas, né? Era pouco que ele podia dar para ela, né? Mas de uma coisa que não teve recompensa muito para Deus, ele deixou para Deus, que é a maior coisa que a gente pode deixar para uma pessoa, né? Então ela foi a profeta de Deus, que ele fez ele multiplicar o abelho para ela, para que ela pudesse viver o resto da vida dela. Então, irmão, a gente tem que saber buscar e ter paciência de esperar, porque nem tudo vem na hora que a gente quer, nem tudo vem conforme a gente quer, nem tudo vem do jeito que a gente quer. Porque se tudo vem do jeito que a gente quer, não sai de Deus. A gente ali mesmo fazia na nossa força. E quando não é por nossa força, é por Deus. E quando Deus está no negócio, Ele olha o coração, Ele olha o passado, o presente e o futuro das pessoas. Aleluia. Ele sabe tudo. Então, quando Ele vai fazer uma coisa com alguém, Ele olha o coração. Você vai pegar, Ele sabe que você vai pegar, você vai conseguir suportar aquele negócio, você vai fazer diferente com aquilo que Ele vai te dar. Se você não conseguir suportar, não conseguir segurar, não saber utilizar, não saber fazer a diferença, Ele não te dá. Verdade, Pai. Um exemplo claro foi Caim e Abel. Eles ofereceram a Deus sacrifício, mas só o de um foi aceito, o outro não foi aceito. Por quê? Por causa do coração. Deus sabe tudo. Um deu com o coração maldoso, o coração que não buscava a Deus, Deus que dá, né? E o outro não, o outro deu de coração puro, limpo mesmo, buscando a Deus, não se importando com nada, o propósito dele era Deus. Por isso que Deus abençoou um, não abençoou o outro, irmão. Então a gente tem que ver com esse lado do lado de Deus, né? Porque se a gente for olhar pelo nosso lado, pela força humana, tudo a gente quer já, a gente quer no ponto do agora, né? Que nem o sacerdote também, e o sacerdote lá o sacerdote Aleluia, Deus. Então, o capitão da guarda que foi buscar a carne de Eliseu para ser cuidado, ele tinha lepra. Por ele,
Porque na força humana, ele ia entrar num rio limpo, um rio puro, um rio lá na cidade dele, né? Pela força humana. Ele não queria entrar naquele rio sujo, naquele rio tudo cheio de lama, tudo cheio de esgoto, tudo fede. Mas por quê? Deus mandou ele lá. Por quê? Para quebrar ele, para derrubar ele, para que ele visse que só Deus é o poder absoluto, só Deus faz, só Deus move, só Deus faz. Glória a Deus. Se Deus não estiver no negócio, nada se acontece, nada se faz, nada se cumpre. Nada se cumpre. Né? Glória a Falar Deus. uma coisa, quando eu casei, né? Eu achei que não ia dar certo, não ia nada dar certo, e ia ser a maior das confusão. Mas eu e minha mulher, nós buscamos a Deus, nós colocamos Deus em primeiro lugar no projeto todo. Eu não tinha dinheiro, ela também não tinha dinheiro, nós não tinha nada, e tudo se deu certo, tudo se cumpriu. Por quê? Porque nós colocamos Deus em primeiro lugar. Nós colocamos Deus. Aleluia, Deus. Todo casamento foi pago, tudo, não fiquei devendo nada. Glória a nada, Deus. Nada, sem ter dinheiro, sem ter nada. E foi um casamento espetacular. O pastor está aqui de prova, que foi meu casamento, né? Então, irmão, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, em tudo dá certo. Nunca desista. Se você entregou alguma coisa na mão de Deus, não desista, não muda, não vacile, porque Deus é o poder absoluto. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele toca os corações. Uma coisa que eu já falei aqui, né? Quando Davi cometeu seu pecado, o que ele fez? Ele não acusou ninguém. Ele acusou a si mesmo. Por quê? Porque ele queria Deus acima de tudo. O resto não importava. Não importava mais o resto. Porque se ele perdesse a Deus, ele perdia tudo. Não importava o reino dele, não importava a terra dele, não importava mais nada, só importava Deus para ele. Ele cometeu o pecado, viu que estava errado, mas ele viu que ia perder Deus. Se ele perdesse Deus, ele perdia tudo. O pecado dele, as coisas dele não interessava para ele. Interessava não perder a Deus. Né? Então, irmão, a gente tem que colocar Deus acima de tudo. Acima de tudo. Como a gente for sair dessa porta para fora, Deus tem que estar em primeiro lugar. Em todo lugar que você vai, em todo lugar que você for fazer, tudo que você for movimentar. Porque se Deus estiver no negócio, tudo se dá bem, tudo se unifica, tudo resolve. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é do nosso jeito. Mas Deus faz a diferença. Deus unifica, Deus restaura, Deus renova. Né? Amém, irmão? Essa é a palavra de Deus, irmão. Glória a Deus. Amém?